pessoal, tudo bem com vocês? Juliane Penteado aqui mais uma vez para a gente conversar sobre direito previdenciário e advocacia previdenciária. Eu quero que antes de continuar você me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, mas especialmente aqui no meu canal, se inscreva e ative o sininho para que você receba as notificações. Lembrando que nessa quarta-feira a gente tem um aulão, uma live só para tirar dúvidas sobre direito previdenciário no quesito benefícios por incapacidade, tá, pessoal? Vou fazer uma live bem rápida de 20 a 30 minutos, tirar dúvidas do pessoal que estiver na hora, para que a gente compartilhe aí conhecimento. Olha, a ação do momento, a revisão do momento é a revisão da vida toda. Essa revisão da vida toda que veio através da tese 999, o tema 999 do STJ, e que foi julgada em recurso repetitivo no final do ano passado, no ano de 2019, lá por meados de 12, 13 de dezembro, se eu não me engano, e que essa tese, ela traz uma repercussão para todas as pessoas, todos os segurados que já tiveram um benefício concedido, a aposentadoria concedida, com o cálculo dos valores a partir de julho de 94 em diante, desprezando os valores anteriores que haviam na sua vida contributiva. Isso aconteceu por conta da Lei 9876 de 99. Essa Lei 9876, ela trouxe uma modificação na regra de cálculo, que antes previa os últimos 36 meses para apuração do valor da renda mensal. E com a Lei 9876, ela trouxe uma regra de transição para aquelas pessoas que ainda não tinham direito adquirido e que deveriam ser observadas apenas as contribuições a partir de julho de 94. Em linhas gerais, muitas pessoas foram prejudicadas com essa regra de transição, porque algumas pessoas essas pessoas que foram prejudicadas, elas acabaram tinham contribuições maiores antes de julho de 94. Eram aquelas pessoas que tinham altos salários e depois desse período não tinham o mesmo valor de renda e contribuição. Exemplos muito comuns, pessoas que eram empregadas, que tinham altos salários e passaram a empreender e nesse período não contribuíam para o INSS correspondente à sua renda real e muitas vezes contribuíam sob um salário mínimo, ou porque ficaram desempregadas mesmo. Muita gente teve muita privatização, então muitos setores que tinham valores mais altos perderam também nesse período, ou seja, essas pessoas acabaram sendo prejudicadas. Então, o voto lá no STJ do ministro foi nesse sentido também de garantir o direito ao melhor benefício para essas pessoas que forem prejudicadas. Então, não é uma revisão que todo mundo deve fazer. Ela deve ser realizada apenas para aquelas pessoas que efetivamente tiveram perdas. E perdas em razão da sua contribuição. Então, não é uma revisão que busca desequilibrar o sistema, e sim ao contrário, ela prevê o equilíbrio. Um dos argumentos é esse, o equilíbrio financeiro e atuarial, porque houve a contribuição correspondente àquele período para repercutir na renda mensal da aposentadoria desse segurado. Então, é o tema 999, essa é a revisão da vida toda. E o que a gente, enquanto advogado, deve observar com esse cliente e o que o cliente também deve fazer? Primeiro, tem que procurar um profissional para fazer essa avaliação. Mas eu coloquei aqui alguns pontos para que a gente observe. Primeiro, a questão da decadência e prescrição, né? A decadência, que é aquele período para que você possa reclamar. A decadência do artigo 103 da Lei 8.213, ela é de 10 anos para revisar benefícios. E é contado a partir de quando? A partir da data do primeiro recebimento do benefício. Então, você sempre vai observar quando que ele começou a receber. Aí você conta os 10 anos. Então, vai ser de 2010 para cá, mais ou menos, né? 2009, 2010 para cá, em que você vai ter pessoas abrangidas por essa revisão. A questão da prescrição também é importante, porque você só vai poder cobrar da Fazenda Pública os últimos 5 anos. Então, quanto mais tempo a pessoa demorar para entrar com a ação,
pior, porque ela vai perdendo. E isso é feito, como é que eu sei disso tudo? Não só avaliando a carta de concessão e o CNIS, mas também fazendo o cálculo. Pessoal, é muito importante fazer o cálculo antes. Não entrem com essa ação sem fazer o cálculo da real vantagem econômica que o seu cliente vai ter. Se você não fizer o cálculo, corre o risco de você entrar com uma ação e garantir uma expectativa para o cliente que ele não vai ter, né? Fora o trabalho que você vai ter com essa ação durante um tempo, anos, e sem ver resultado nenhum. O que a gente utiliza no escritório hoje é o SOMPREV, que é um programa de cálculo que o IBDP tem parceria para associados. Então, para quem é associado do IBDP, tem o SOMPREV como facilitador para fazer esse programa essa avaliação de cálculo. E lá você vai avaliar, inclusive, os atrasados, se você teve prescrição, parcelas prescritas ou não. O outro ponto, pessoal, é a documentação. Porque você precisa avaliar o CNIS do seu cliente. Como é que estavam essas contribuições? Lembrando que o CNIS ele só vai ter contribuição a partir de 1982. Antes disso, você não vai encontrar valor de contribuição lá. Então, é possível que você tenha que buscar a documentação, falar com o seu cliente, o que tinha na época, ele tem contra-cheque, ele tem uma ficha financeira que você pode juntar lá fazer um ajuste, utilizar isso para cálculo, né? E muitas vezes você vai ter que fazer isso manualmente, inserir esses dados no programa de cálculo, para que verifique se realmente vai ter vantagem na renda final. Então, essas considerações têm que ser feitas. É por isso que eu sempre digo que a advocacia previdenciária, ela acabou sendo muito erroneamente considerada uma advocacia de massa, mas ela nunca pode ser considerada assim de maneira tão em grande escala. Essa é uma ação de massa? Mas é uma ação que tem que ser avaliada caso a caso. Você tem que verificar todos esses pontos antes de ingressar, porque você corre o risco de garantir uma expectativa inadequada para esse cliente, tá? A gente tem agora uma situação peculiar que é o ingresso do recurso extraordinário pelo INSS para o STF, né? Então, o INSS entrou com um recurso extraordinário, agora recentemente, em março, se eu não me engano, já abriu contra-razões, o STF recebeu esse recurso e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Bom, as considerações que a gente pode fazer é que, tecnicamente, esse recurso não deveria nem ir para frente, porque ele vai discutir uma matéria infraconstitucional. Essa é uma matéria de ordem infraconstitucional. Ela não tem relação com questões de ordem constitucional. E por essa razão, já é o primeiro ponto para que esse recurso ele nem deveria ser conhecido e prosseguir aí o caminho de um julgamento para o STF. Porém, o INSS vai buscar ainda também a questão do aspecto econômico, porque isso aí tem uma relevância nacional, na ordem social e econômica, e aquela história que sempre é contada no Tribunal Superior como o Supremo. A gente ainda não sabe o que isso vai acontecer, mas essa é uma ação que ainda vale a pena se ingressar, mesmo que ela fique sobrestada futuramente. Ela não está sobrestada, as ações estão correndo e, inclusive, há algumas tutelas de evidência já sendo concedidas com base no tema 999 do STJ, ou seja, já houve julgamento em recurso repetitivo, então não haveria por que o processo ficar aguardando sentença de procedência para que houvesse a implantação da revisão desse benefício. Então, essas são as minhas considerações hoje para você com relação à revisão da vida toda. Eu ainda aconselho que façamos essa ação, eu aconselho, ela é uma tese muito boa, ela é uma tese muito robusta, ela é firmada em princípios muito pautados no direito constitucional e no direito previdenciário, então eu não vejo por que nós tenhamos receio de ingressar com essas ações. Ela é justa porque houve a contraprestação do segurado, não é nenhuma contagem ficta, ao contrário, houve a contribuição
espontânea e obrigatória, então a gente precisa lutar para que haja realmente o direito ao melhor benefício do nosso cliente. Essa é a minha dica de hoje para você. Se você gostou, curta o meu vídeo e compartilha com aqueles seus amigos. E comente, faça o seu comentário aqui ao final do vídeo, troque uma ideia, conte de onde você é e a gente vai se falando. Um beijo e até mais!